Você concorda com essa frase? O homem é o lobo do homem? Olá, povo lindo de Deus! Neste final de semana nós celebramos o Domingo do Bom Pastor, essa que eu considero uma das mais belas personificações de Jesus e talvez a mais cheia de significados. A figura do Bom Pastor é muito conhecida na Bíblia e é muito presente na tradição de Israel, através das figuras de Moisés, Saul e Davi. Todos os três tinham em comum o ofício de pastor. Todos eles haviam sido pastores um dia. Agradava muito o povo imaginar Deus como pastor, que cuida de seu povo, alimenta e defende, assim como faz o ofício do pastor. Se formos buscar a etimologia da palavra pastor, nós veremos que ela deriva do grego poimen, que nomeia aquele que apacenta. Apacentar significa conduzir à paz ou a pastos. Neste caso é aquele que cuida, alimenta e protege as ovelhas das feras, como os lobos devoradores. Com o passar do tempo, o termo pastor foi sendo atribuído também aos chefes dos povos, como os governantes, por exemplo. Mas nem sempre aqueles que eram chamados de pastores cumpriam com o ofício de se igualarem ao pastoreio de Deus. Isso se dá porque a humanidade sempre viveu uma grande crise de referências, sobretudo nos dias atuais. Se formos voltar os nossos olhares para muitos daqueles que deveriam ser os nossos pastores, sejam eles no âmbito político, familiar e religioso, veremos que em nada se aproximam de um bom pastor, mas sim dos ladrões, e até mesmo dos lobos citados no capítulo 10 do Evangelho de João. São verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Ou para vincular com a liturgia que celebramos neste final de semana, são verdadeiros lobos na pele de pastor. Quando eu estava preparando essa nossa conversa, eu me lembrei de um importante filósofo inglês do século XVII chamado Thomas Hobbes, que diante da crise política e social da sua época, torna célebre a seguinte frase: "O homem é o lobo do homem". E é a partir dessa frase que a nossa prosa vai tomar um rumo um tanto quanto diferente, digamos que mais filosófico do que teológico. E eu só espero não ser lançado aos lobos por conta disso, se é que vocês me entendem. A frase "o homem é o lobo do homem", usada por Hobbes, não era dele, mas sim de um dramaturgo chamado Platos, e que Hobbes toma posse ao escrever a sua maior obra, o livro Leviatã, que é citado até os dias de hoje como um dos livros mais importantes da filosofia política. Eu gostaria, assim como Hobbes, de tomar posse da frase de Platos para conduzir essa nossa reflexão deste Domingo do Bom Pastor. O homem é o lobo do homem. Segundo Hobbes, essa afirmação, que apresenta a transfiguração do homem como um animal selvagem, consiste em uma metáfora que indica que o homem é capaz de grandes atrocidades e barbaridades contra elementos da sua própria espécie. De acordo com ele, o homem nasce egoísta em busca de satisfazer as suas necessidades. Só que, infelizmente, o mundo não pode satisfazer plenamente as necessidades de todos os homens. Por isso, o outro se torna meio que um inimigo numa guerra pela sobrevivência. Isso Hobbes chama de estado natural. Para ele, todo homem nasce assim, mau, com esse lado selvagem, que visa a sua sobrevivência a todo custo. No livro Leviatã, o filósofo argumenta que a paz civil e a união social só podem ser alcançadas quando estabelecido um contrato social. Contrato esse que centraliza o poder na mão de uma única pessoa, que por sua vez tem autoridade absoluta em vista de proteger a sociedade, instaurando a paz e uma comunidade civilizada. Ou seja, um grande pastor, aquele que deveria zelar única e exclusivamente pelo bem-estar de seu povo, mais ou menos com as mesmas características da figura do bom pastor. Neste contrato social, todos os indivíduos daquela sociedade precisariam abrir mão de seus direitos e sua liberdade e confiarem cegamente num poder soberano, naquele caso, a monarquia. O rei, por sua vez, deveria cumprir o outro lado do contrato, zelar pelo bem comum. Que linda essa visão de um rei que abre mão de seus interesses em vista da segurança do seu povo, não é verdade? Hobbes tinha uma visão de reinado bem utópica. Mas infelizmente o ser humano diante do poder tende para o mal, e acaba agindo segundo seus próprios interesses, não se portando assim com o próximo. E isso nós vemos até os dias de hoje. Olha só o descaso com o bem-estar do povo, e o tanto de escândalos que nós vemos diariamente. E não é só aqui no Brasil, mas encontramos no mundo inteiro líderes que se apresentam como grandes pastores, que diziam que iriam se importar com o povo, mas que acabam rompendo com o contrato social. E se preciso for, passam por cima de tudo e de todos para conseguirem o que querem. Muitas vezes essas atitudes de lobo são justificadas através da frase "os fins justificam os meios", frase essa atribuída ao também filósofo político Maquiavel, mas que também não foi escrita por ele. A propósito, é do seu nome que derivou o adjetivo maquiavélico, empregado como sinônimo para crueldade e frieza, adjetivo esse que é atribuído a pessoas más e com outras intenções por trás dos seus atos. Meus irmãos e minhas irmãs, não podemos ser maquiavélicos, ou brincando com a temática da reflexão de hoje, não podemos ser lobos maus.
Precisamos nos igualar à figura do bom pastor, que protege, alimenta e que defende as suas ovelhas, nos distanciando da natureza selvagem definida por Hobbes, que nos torna propensos à competição. Nós cristãos, filhos de Deus, acreditamos que a natureza do homem é a bondade, pois fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso façamos como Jesus, o bom pastor, vivamos plenamente a nossa humanidade, que está no ato de sermos bons. Só sendo humanos, sendo bons, nos diferenciaremos da selvageria dos demais animais e conduziremos o rebanho, que é a humanidade, para verdes pastos, para a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.